Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para deixar-vos mais um pedacinho do maná dos céus. Estamos estudando livro de Salmo. O Salmo de hoje é o Salmo capítulo 12. Nós vamos comentar somente os 4 primeiros versículos. Esse Salmo tem 8 versículos, então eu vou dividir em 2 partes. Esse Salmo diz assim: Salva-nos, Senhor, pois não existe mais o piedoso. Os fiéis desapareceram dentre os filhos do homem. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com os lábios lisonjeiros e coração fingido. Corte, ó Senhor, todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Os que dizem, com a nossa língua prevalecemos, os nossos lábios a nós não pertence. Quem sobre nós é o Senhor? Voltando, os nossos lábios a nós pertence. Quem é o Senhor sobre nós? Muito bem, amados, diletos irmãos. Antes de comentar essa passagem, vamos fazer uma breve oração. Eterno e soberano Deus, Pai de eternidade, é a Ti, Senhor, que elevamos nossos pensamentos em preces e orações, pedindo que o Senhor nos dê, Senhor, graça, unção, sabedoria, para ministrarmos segundo o Teu querer, Pai, segundo a Tua palavra, segundo os desígnios que o Senhor propôs em nossos corações. Conceda-nos palavras que possa trazer reflexão ao coração daqueles que nos ouvem, Pai. É isso que te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Amados, diletos irmãos, nós vemos aqui um salmo que nos é apresentado, onde Davi, ele ora a Deus. Então, eu acredito que ele ora e espera no Senhor. Temos razão, amados, para esperar a resposta graciosa do Senhor para nossas orações. Acredito que todos nós enfrentamos tribulações, lutas, dificuldades. Então temos razões para tributar honra a Deus e andar honestamente diante dos homens. E essa razão não está baseada no fluxo da vida terrena. Afinal, na perspectiva do pecado, tudo vai mal aqui na terra. Tudo está em desordem. Tais razão está estabelecida no caráter de Deus. É Deus que nos dá os desígnios para nós. É Deus que nos dá a capacidade de vencermos lutas, dificuldades. Deus nos dá a força, então devemos nos esforçar. Eu fico pensando no esforço que Davi tinha de fazer após a apurada análise, quando ele fazia os análises dos acontecimentos que ocorriam em sua volta. Quando ele buscava a paz, quando ele queria ter paz interior, para retornar à paz interior sem se contaminar com seu coração, com o desespero e ser muitas vezes sufocado pela angústia, pela ansiedade. Os olhos de Davi percebem o pecado
em larga escala e diante do pecado, não há o que agradecer, mas somente a lamentar. Ao que me parece, uma pequena oração feito por Davi, uma oração de esperança, é uma oração que busca a transformação do cenário presente diante dos olhos deste grande servo de Deus. Ele diz: salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Ele diz isso a respeito do momento que ele percebia que todos estavam se corrompendo, que todo aquilo era contra a ordenança divina. É possível termos aqui uma reflexão acerca dos céus para nós quando oramos e cremos que Deus nos responde. Para todos os lados que olhamos, muitas vezes encontramos defeitos do pecado que tem contaminado este mundo. Tudo precisa ser transformado, tudo precisa ser corrigido. E vemos as tentativas de correção que muitas vezes tentamos fazer, mas nós, pela nossa incapacidade, somos incapazes de gerar a transformação esperada. E essa transformação só vem de Deus. É importante pensar que não é uma questão de nosso querer. O mundo precisa conhecer a Deus, mas o mundo precisa também da redenção. Não dá para tentar corrigir os efeitos do pecado em nós se não buscarmos a presença de Deus. Precisamos ser remidos pela graça de Deus, que é manifesto em Cristo Jesus. Precisamos desse revestimento. O salmista diz: salva-nos, Senhor. Mas por que ele diz isso? Ele explica: pois não existe mais pessoas fiéis na terra, não existe mais homens íntegros, não existe pessoas íntegras. Ele diz: os fiéis desapareceram dentre os filhos dos homens. Então ele pede: salva-nos, Senhor. Essa deveria ser as nossas orações nesse período de pandemia que estamos passando. Salva-nos, ó Deus, pois o mal jaz em nossa volta. O mal está em forma de vírus. O mal está contaminando todas as pessoas. E as pessoas se tornaram infiéis. Desapareceram dentre os verdadeiros fiéis. Aí ele diz que cada um fala com falsidade ao seu próximo. Quanto de nós, muitas vezes, não demos um conselho errado para outra pessoa, ou não recebemos um conselho errado de outras pessoas para nossas vidas? Quanto de nós, muitas vezes, não aceitamos algum conselho que veio de lábios que muitas vezes nos elogiava, até vinham para acariciar o nosso ego, o nosso coração, de pessoas que tinham o coração falso para conosco. Então o salmista diz: Senhor, corte todos os lábios mentirosos, todas as línguas que falam soberbamente, aqueles que dizem com a nossa língua iremos vencer e iremos prevalecer. Aqueles que dizem: os nossos lábios a nós pertencem, e quem é sobre nós o Senhor? Há poucos dias atrás eu falei sobre a teologia da prosperidade. E também eu quero dizer para você que existe uma
agora uma doutrina chamada batalha espiritual. No princípio do Evangelho era tudo colocado Deus, o centro de toda adoração era Deus. E depois, quando veio as novas reformas, passaram a focar somente nos milagres, passaram a focar somente das revelações, nas profecias do milagre. E nesses últimos dias, deixaram também de focar nos milagres e passaram a exigir os milagres. É o chamado determinar, onde as pessoas dizem, agora eu ordeno, eu mando, eu dou o dízimo, eu dou oferta, e Deus tem que me abençoar. Deus se tornou escravo do ser humano. E aqui o salmista já mostra isto, dizendo às pessoas com nossos lábios pertencem a nós. Quem é o Senhor sobre nós? Então, amados, precisamos refletir. Por isso eu tenho gravado um pedacinho do Maná dos Céus diariamente para trazer uma reflexão, uma base para a nossa vida, para sermos vencedores. Um bom dia para todos.